Hoje a gente vai começar uma série de 3 semanas, onde nós vamos falar sobre ansiedade. Ansiosos por tudo. A gente anda ansioso por tudo, de fato, não é verdade? Nos últimos anos, olha só a quantidade de material publicado na mídia, só na mídia brasileira, a respeito da ansiedade. Isso são só revistas, capas de revistas. Esses estudos atrás de estudos, sugerem que as pessoas estão se sentindo, em média, mais ansiosas a cada ano que se passa do que pessoas se sentiam no ano anterior. Tem um estudo em particular da Associação Americana de Psiquiatria que diz que a gente está vivendo na era mais ansiosa da história da humanidade. Eles chamam essa época da era da ansiedade. Esse estudo que eu mencionei, ele faz referência a crianças. E ele diz que crianças normais de hoje relatam níveis de ansiedade maiores do que pacientes psiquiátricos da década de 1950. Eu vou repetir isso. Estudos sugerem que a ansiedade relatada por crianças de hoje é maior do que aquela relatada por pacientes psiquiátricos da década de 50. Isso é assustador, não? Pensar nos nossos filhos hoje, nessa galerinha sentada aqui, que eles estão mais ansiosos do que pessoas que estavam hospitalizadas na década de 1950. De fato, a gente vive na época da ansiedade. Há 2 anos, a OMS relatou que o Brasil é o país com a maior taxa de transtornos, com pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Outro estudo relatou que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade do grau mais leve até o grau mais incapacitante. Imagina, jovens, se vocês se sentem ansiosos hoje, espero que aguarda vocês quando vocês começarem a trabalhar. Brasileiros não costumavam ser assim, não? Mas hoje, pelo menos nas grandes cidades, os brasileiros são pessoas estressadas, nervosas, ansiosas com o trabalho, com as finanças. Aqui em São Paulo, a gente tem até orgulho de ser a cidade mais ansiosa do país. Nós somos os mais ansiosos em um país ansioso. Obviamente, existe uma ansiedade natural e saudável com relação à vida. Mas eu não estou falando dessa ansiedade. Talvez você, agora mesmo, esteja pensando em coisas que te deixam ansioso. Por exemplo, como que eu vou pagar a conta que vence amanhã? Alguns de nós sentem que precisam de empregos que paguem mais. Alguns de nós até acham que tem um salário decente, mas a gente não sabe até quando a gente vai conseguir ficar nesse emprego. Alguns de nós estamos atravessando problemas familiares. Outros nos sentimos estressados com a criação dos nossos filhos. A gente está lutando para que eles estejam em boas escolas, para que eles tirem boas notas, para que eles participem de algum esporte, para que eles tenham aula de música. E a gente está se preocupando se eles vão ter um bom futuro, com quem que eles vão se casar, se eles vão ter dinheiro para se casar. Como nesse mundo maluco, eles vão achar dinheiro para sustentar os filhos dele. A gente sabe que a gente conseguiu de uma forma ou de outra, mas e nossos filhos? Talvez você se sinta estressada porque você está grávida. E você está pensando, meu Deus, tem um bebê na minha barriga. Ou talvez você, pai, está pensando, meu Deus, eu vou ser pai. Como que eu vou lidar com isso? Outros talvez estão se sentindo estressados porque não tem um bebê na barriga. E estão querendo engravidar. E estão pensando, quando que vai vir? Quando que eu vou ter esse filho? Alguns de vocês estão estressados porque estão em algum relacionamento e estão inseguros sobre para onde esse relacionamento está indo. Outros estão estressados porque não estão em um relacionamento. E estão com medo de ficar sem um relacionamento. Alguns de vocês estão estressados porque o seu casamento não anda nada bem. E você está preocupado, você está inseguro. Outros estão ansiosos porque não estão casados. Fala, poxa, é hora de estar casado. Eu poderia continuar, mas eu sei que se eu continuasse, o nível de ansiedade aqui só ia subir. E a gente prometeu que a gente queria lidar com a nossa ansiedade, não piorá-la, não é verdade? Por isso, a gente nas próximas 3 semanas vai falar sobre esse tópico. Porque esse tópico é tão presente, tá tão
existente nas nossas vidas. A gente vai falar sobre ele nas próximas 3 semanas, com a esperança de que Deus nos ajude a entendê-lo melhor e a lidar com ele melhor. Antes de continuar, eu queria deixar bem claro que eu não quero ignorar o fato de que existem pessoas aqui que precisam de tratamento profissional. Há pessoas que de fato possuem desequilíbrios químicos, que precisam de ajuda médica por um tempo ou permanentemente, para lidar com níveis de ansiedade mais profundos. Mas ainda assim, então eu não estou falando sobre você. Se você se encontra nessa situação, eu quero encorajar você a procurar um profissional e não ter vergonha de procurar um profissional. A nossa mente pode ficar doente da mesma forma como o nosso corpo fica doente. E nós precisamos lidar com isso com a ajuda adequada. Mas eu estou falando que mesmo essas pessoas, e certamente o resto de nós que não temos problemas mais profundos com a ansiedade, todos nós precisamos lidar com um sentimento de ansiedade, de angústia que a gente sente como ser humano, como indivíduo. Eu também quero esclarecer que eu não tenho todas as respostas. Você provavelmente não se enganou sobre isso, mas eu queria deixar isso claro também. Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu me perguntei antes de pregar isso daqui, eu falei, eu prego isso daqui ou não prego isso daqui? Eu só decidi ir em frente pela minha convicção de que é a palavra de Deus que tem respostas para cada um de nós. É a palavra de Deus que tem o poder, não um indivíduo que suba aqui para falar a respeito de determinado assunto. Mas tudo isso que eu vou falar, você pode ter certeza de que se aplica e tem me ajudado imensamente nas últimas semanas, à medida em que eu tenho estudado tudo isso. Eu também queria dizer que nada do que eu vou dizer hoje ou nas próximas semanas vai te ajudar a sair daqui imediatamente livre da sua ansiedade. Para muitos de nós, para a maioria de nós, talvez, se livrar da ansiedade, lidar com a ansiedade vai ser uma jornada longa e difícil. E ainda assim, a palavra de Deus, a minha oração é que a palavra de Deus ajude você e me ajude, ou ajude alguém que você ama, que você vai poder usar esses princípios para compartilhar com ela e ajudá-la. Eu realmente acredito que não importa onde você esteja na sua vida, não importa quão pouca paz você sente, ou quanto você está ansioso, Deus tem um caminho para cada um de nós melhorar. Eu creio nisso porque eu nunca vi Jesus interagindo com alguém que ele não pôde ajudar. Pessoas com demônios dentro delas, pessoas com parentes mortas, pessoas ansiosas, pessoas preguiçosas. Imagina isso, Jesus nunca conheceu alguém que ele não pôde ajudar. E por isso eu espero e oro que a palavra de Deus possa ajudar cada um de nós aqui hoje. A pelo menos dar um passo à frente, para que você sinta que você pode lidar com alguns dos problemas na sua vida. Então, antes da gente continuar, vamos fazer uma oração para que isso de fato aconteça. Pai, muito obrigado, porque temos fé que sua palavra é poderosa. Temos fé de que o Senhor continua querendo ajudar cada indivíduo que se encontra com o Senhor. O Senhor Jesus quer nos ajudar, não importa onde a gente esteja, quanta ou muita paz a gente sinta, o Senhor tem um passo, um próximo passo para cada um de nós dar. E minha oração é que possamos dar esse passo, Pai. Te oramos agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Para essa série de aulas, a gente vai definir a ansiedade da seguinte forma. Ansiedade é uma sensação de turbulência, de tremor interno, produzida pela incerteza do futuro. A gente não sabe o que o futuro nos aguarda e a gente fica trêmulo por dentro, a gente fica se sentindo inseguros por dentro. A gente não vai falar da preocupação natural que uma pessoa responsável deve ter na vida. Por exemplo, se você vai prestar o Enem, ou se você vai fazer uma entrevista de emprego, ou se você vai sair com o crush seu, é natural você sentir uma ansiedade, certo? Tudo isso gera uma ansiedade que é normal. A gente também, de novo, não vai falar sobre nada relacionado a transtorno de ansiedade ou questões psiquiátricas. Por favor, se você acha que você tem algum desequilíbrio químico, eu aconselho novamente que você procure um profissional. A gente vai falar sobre o sentimento de estar ansioso que cada um de nós experimentamos na vida. Eu também vou usar a palavra medo e preocupação como sinônimos de ansiedade.
Então, a ansiedade, o que é? É a sensação de angústia produzida pela incerteza a respeito do futuro. É a sensação de você estar sobrecarregado, sabe? De você sabe do que eu estou falando, de que você tem mais no seu colo do que você consegue carregar. É a sensação de estar preocupado constantemente. Às vezes você nem sabe sobre o que você está preocupado, mas você está preocupado porque você pode estar esquecendo algo a respeito do que você deve estar preocupado. Você está tenso. É uma angústia que deixa seu estômago meio embrulhado a respeito do seu casamento, ou sobre seus pais que estão envelhecendo, ou sobre seus filhos, ou sobre sua própria vida. Faz, às vezes, você até ter dor de cabeça, te faz perder o sono, te causa tensão, faz você ficar suando, faz, às vezes, você até se tremer. Sabe do que eu estou falando? Já passou por algo assim? Seu coração começa a bater mais forte, não? Você pode experimentar até formigamento em alguns casos, sentir tontura, ter ânsia de vômito, falta de ar. Pode fazer você se sentir como se você estivesse enlouquecendo. Uma coisa terrível sobre a ansiedade é a sensação de impotência, sobre seja lá o que está te deixando ansioso. Frequentemente você fica ansioso e a sensação é de que você não pode fazer nada a respeito disso. Isso não é verdade, como a gente vai ver, mas é a sensação que vem de que eu sou uma vítima, eu estou sofrendo tudo isso. E hoje a gente vai ler duas escrituras, principalmente no Novo Testamento. Duas cartas em particular. Uma escrita por Pedro, que foi um seguidor próximo de Jesus, e a outra foi escrita por Paulo, que era um líder no início da igreja. Vamos a 1 Pedro. Primeiro, 1 Pedro 5, nós vamos ler a partir do versículo 5. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, no início do seu ministério. Jesus chamou Pedro para seguir a ele, e Pedro seguiu durante todo o seu ministério. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus colocou Pedro no comando da igreja primitiva. E assim, Pedro, ao longo da vida, ele escreve vários documentos, várias cartas, para as igrejas que existiam na época. E a gente vai ler um trecho de uma dessas cartas que Pedro escreveu. Essa carta ela foi escrita para cristãos ao redor do mundo conhecido, o mundo conhecido da época, para incentivar pessoas que estavam passando por perseguição. Isso daqui é uma foto, uma ilustração de cristãos que estavam ali possivelmente no Coliseu, no anfiteatro romano, prestes a serem devorados por bestas, por leões, porque se recusavam a dizer que César era Senhor. E em vez disso diziam, não, quem é Senhor é Jesus Cristo. Esses irmãos nossos do primeiro século, muitas vezes passavam diariamente por perseguições. Coisas que os deixavam certamente ansiosos. Imagina se você não soubesse se amanhã você estaria vivo. Ou se amanhã seu pai estaria vivo. Ou se sua irmã pequenininha estaria viva. Ou se você iria chegar em casa e seus bens teriam sido confiscados. Era esse tipo de coisa pela qual nossos irmãos estavam passando. Eles estavam sendo espancados, torturados e até mortos por sua fé. E eu não duvido nada de que no primeiro século, na igreja, tenha havido uma grande onda de ansiedade por causa dessa situação. Eu tenho certeza de que esses irmãos nossos sentiram grande angústia a respeito do futuro deles. E por isso tudo, Pedro, escrevendo a esses cristãos, ele diz o seguinte, em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Ele vai falar sobre ansiedade, mas primeiro ele precisa falar sobre humildade. Pedro argumenta aqui nessa passagem que a humildade é a chave para liberar a ansiedade. Que a humildade é a chave para liberar esses pensamentos ansiosos em nossas vidas sobre o futuro. 1 Pedro 5,5 ele continua, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É poderoso pensar, não? Que Deus, ele concede graça às pessoas. A Bíblia ensina que ele concede graça, e graça é outro nome para dizer favor, a bênção, coisas boas. A Bíblia ensina que ele concede graça a quem? Aos humildes. Mas que ele se opõe aos orgulhosos. Que ele luta contra os orgulhosos.
Ele literalmente se coloca contra os orgulhosos, mas mostra bondade, mostra favor aos humildes. A gente poderia falar muita coisa, fazer uma série sobre orgulho, mas para hoje, basta dizer que o orgulho diz o seguinte em nossas mentes: eu já sei. Eu já sei. Orgulho é o sentimento, é o estado de espírito de você achar que sabe de tudo o que você está fazendo. Eu sei cuidar de tudo. Eu sei cuidar dos meus filhos. Eu sei cuidar da minha situação financeira. Basta eu me levantar e fazer alguma coisa e vai dar tudo certo. Eu sou forte. Eu tenho experiência. Eu sei o que eu estou falando. Eu não preciso da sua ajuda. Deixa eu dirigir minha vida. Deixa eu estar no controle. Eu sei como as coisas funcionam comigo. Você não me entende direito, mas eu sei. Me deixe em paz, porque eu sei como as coisas devem acontecer. E o que acontece é que quando a gente se coloca no nosso relacionamento com Deus nessa posição, na posição de eu já sei, Deus se coloca contra nós. Deus se coloca contra nós. Deus se opõe a esse estado de espírito, a essa maneira de pensar e de viver. Em vez disso, Pedro nos dá uma alternativa. Ele nos chama a nos humilhar. Em 1 Pedro 5, versículo 6, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. A alternativa a viver de forma orgulhosa é viver com humildade. Se o orgulho diz, eu já sei, a humildade vai dizer, eu não sei, eu não posso, eu não consigo controlar as coisas que estão acontecendo em minha vida. Eu não posso controlar todas as coisas que me preocupam tanto. Eu não posso controlar as coisas que me deixam ansioso. Eu não posso controlar meus filhos, eu mal consigo controlar a mim mesmo, quanto mais controlar meus filhos. Eu não posso controlar meu chefe e o que ele faz comigo. Eu não consigo controlar minha aposentadoria. Eu não posso controlar minha saúde. Eu não sei como lidar com todas as situações da minha vida, da minha família, do meu passado. Eu não sei como lidar com tudo, eu preciso de ajuda. A humildade diz, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de algo maior do que o que eu mesmo tenho. Eu não tenho as respostas todas lá no fundo do meu coração. Eu preciso de algo exterior a mim para achar as respostas da vida. Eu preciso de ajuda. Sabe, muitas vezes a gente se sente sobrecarregado porque a gente está carregando coisas que Deus deveria estar carregando em nossas vidas. Nos sentimos sobrecarregados muitas vezes porque a gente está colocando em nossas costas coisas que Deus determinou que Ele iria levar para nós. E é aí que nossa ansiedade entra. A gente vai falar mais disso adiante, mas antes disso, olha o que o final dessa frase aqui diz. Em 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Está vendo essas 3 palavrinhas? No tempo certo. Isso é importante porque vencer a ansiedade não é como tomar uma injeção no médico. Você toma uma injeção e aí você já melhora, e aí você já sai andando, já vai fazer o que você quer fazer com sua vida. Hebreus 4,16 fala algo parecido. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Essa é a grande armadilha da ansiedade. A gente quer antecipar, como se fosse antecipar uma ajuda que nos vai ser dada no futuro, no momento em que precisarmos da ajuda. Uma vez que hoje ela ainda não é necessária. Mas a gente se antecipa, a ansiedade faz a gente se preocupar por uma situação que nem aconteceu e a gente nem sabe se vai acontecer. É como se a gente quisesse um consolo pela perda de um emprego que você não perdeu ainda. E que talvez nunca vá perder. Mas você já está querendo consolo, apesar de não ter perdido. Se ocorrer, se você perder seu emprego, a Bíblia promete, Deus vai te consolar. Mas por que Deus ajudaria um desempregado que ainda tem emprego?
Por que que Deus enviaria a ajuda dele antes da situação, do momento exigir? A ansiedade traz todos os sentimentos ruins que vêm dessa suposta desgraça, mas ela não traz a ajuda específica para a situação, porque a situação ainda não é real. Você sente como se fosse ruim, mas ela não é real, não aconteceu ainda. E o que eu quero dizer com tudo isso é, sabe, saindo dessa aula, você não vai estar curado da sua ansiedade. Antes mesmo de subir aqui, meu coração estava palpitando pra caramba. Apesar de eu estar estudando isso há semanas. Você não vai tomar uma injeção que deu a cura instantânea para a sua ansiedade. Mas nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade de entender essa frase. No tempo certo. Vamos repetir isso comigo. No tempo certo. De novo. No tempo certo. Sabe, nós somos do tipo de gente que queime a boca comendo um miojo que saiu do micro-ondas, né? Micro-ondas demora 3 minutos para ficar pronto. E o papelzinho diz lá, a embalagem, espera mais 3 minutos para ele esfriar. E a gente não consegue esperar 3 benditos minutos para comer aquele miojo. A gente tem um sério problema com o tempo e com a espera. A verdade é que nenhum de nós gosta do tempo de Deus. A gente gosta do nosso tempo. A gente quer fazer as coisas quando a gente quer fazer as coisas. Quando a gente acha que é adequado fazê-las. Isso é uma advertência para nós. Porque vencer a ansiedade não é como comer um miojo. Não é uma cura instantânea. Leva algum tempo. Não vai ser de imediato. Eu entendo esses princípios e já estou livre. Não é assim que funciona. Vai acontecer no tempo de Deus. É uma jornada. O problema com a gente, a razão pela qual a gente se frustra tanto, é que metade das orações que a gente faz, quando a gente as faz, é tentando convencer Deus a se juntar a nós no nosso tempo de fazer as coisas. É Deus, por que ainda não aconteceu? Eu estou orando isso. Eu estou querendo fazer uma coisa boa para o Senhor. Deus, você está meio atrasado, você não acha? Eu te perdoo dessa vez, mas olha, não pode passar de amanhã, hein? Aquilo que eu estou te pedindo. A gente se coloca vez após vez numa posição onde Deus se opõe a nós, por causa do nosso orgulho. Eu quero uma solução agora, Deus. Eu quero do jeito que eu pedi para você, nem mais, nem menos. E a gente não entende que Deus está em um processo. E por isso Pedro continua aqui, dizendo, em 1 Pedro 5, no versículo 7, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Que encorajadora essa passagem, não? Muitas pessoas colocam essa frase isolada no Facebook ou no vidro do carro, como sem nenhum contexto. Entreguem as ansiedades e porque Deus cuida de vocês. Como se não tivesse nada escrito antes dela e nada escrito depois dela. A gente diz, eu vou entregar minhas ansiedades para Deus, porque Ele cuida de mim. Mas essa passagem tem um contexto aqui. Eu vou ler ela em outra versão, da Bíblia. Na Almeida. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Note a vírgula que existe aqui, depois de exalte e antes de lançando. Lançar as ansiedades sobre Deus tem um contexto. É a maneira por meio da qual a gente pode se humilhar diante de Deus. O versículo 7 não é um pensamento independente que você pode postar no seu Facebook, porque ele tem vida própria. Não, o versículo 7 é uma continuação do versículo 6. O que ele está dizendo é que nossa ansiedade pode ser lançada sobre Deus se nós nos humilharmos. Se a gente for humilde, então nossa ansiedade pode ir embora. O pensamento principal dessa mensagem aqui é que nosso orgulho carrega a nossa ansiedade. O nosso orgulho segura, prende a nossa ansiedade. Se a gente não deixar o orgulho ir embora, não tem como a ansiedade ir embora. Em nosso coração, a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Eu não preciso descobrir o que a Bíblia diz sobre relacionamentos. Eu já sei viver meus relacionamentos.
E aí você fica estressado porque você está vivendo em um relacionamento que não agrada a Deus. E que tem todos os obstáculos e todas as desvantagens de algo que não foi feita para Deus, para você viver. Eu não preciso da ajuda de Deus com minhas finanças. De novo, a gente muitas vezes nem diz essas coisas explicitamente, não? Mas a gente diz pelas dívidas que a gente carrega e que a gente não resolve. Esse é o tipo de atitude que coloca Deus diretamente em oposição a nós. A gente coloca Deus de lado e aí a gente finge que de alguma forma a gente pode controlar tudo. A gente tenta carregar o fardo da vida sozinhos. E é um peso, porque Deus nunca quis que a gente carregasse esse fardo sozinhos. É muita areia para o nosso caminhãozinho. Deus fala, eu fiz você para eu te ajudar e não para você fazer isso sozinho. A gente está tentando fazer o trabalho de Deus, mas nós não somos Deus. A gente muitas vezes nem sabe o que a gente está fazendo. Por isso, humilhe-se sob o grande poder de Deus. E no tempo certo, Ele os exaltará, entregando a Ele as suas ansiedades. Se você pode chegar a um lugar onde é humilde o suficiente para declarar que você precisa de Deus, para ter uma vida intensa de oração, então, com o tempo, no tempo certo, a sua ansiedade vai embora. Isso é o que Pedro disse aos nossos irmãos do primeiro século. Eu queria ler agora o que Paulo diz aos cristãos. Em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo aqui, não andem ansiosos por nada. Em vez disso, apresente, em cada situação, apresente seus pedidos a Deus, em suas orações, e faça isso com gratidão. Busque ver as coisas boas a respeito das quais você está passando. Deixa Deus carregar as coisas que você não pode carregar. Alguns de vocês estão pensando, isso não faz o menor sentido. As coisas que me preocupam, você não entende, Deus não pode carregar. Você acha que Deus vai pagar minhas contas se eu lançar minhas contas sobre Ele? Alguns estão pensando em chegar em casa, pegar o boleto, fazer um aviãozinho e lançar sobre Deus em direção ao céu, e vai dar tudo certo, ela vai se encontrar compensada no sistema bancário. Ele vai trabalhar no meu lugar enquanto eu for para a praia? Deus vai cumprir aquele prazo no meu trabalho? Deus não pode se preocupar com minhas preocupações. E esse tipo de pensamento mostra a nossa confusão a respeito de duas coisas. Sabe, certamente você tem responsabilidade. E nós misturamos essas duas ideias de responsabilidade e de controle. São duas coisas bem diferentes. Você tem responsabilidade. Você não tem é o controle. Com certeza você precisa ir ao trabalho. E você precisa tentar descobrir as soluções dos problemas lá no seu trabalho. Você tem que tentar fazer as coisas. Você tem que tentar achar um emprego que vai pagar o suficiente para você pagar as suas contas de forma honesta. Mas você não tem controle sobre nada disso. Pense nessa ilustração. Toda semana alguém sobe aqui para passar uma mensagem da Bíblia, né? Hoje está sendo eu. Estou aqui expondo princípios cristãos. Caio, queria pedir sua ajuda aí com o som, tá bom? Quando eu fizer assim, aí você vai saber o que fazer. Essa pessoa aqui, que sou eu, ela tem responsabilidades, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que apresentar de forma que a gente tem que entender, precisa achar ilustrações para ajudar a gente a entender. Eu estou falando no microfone aqui. Eu tenho responsabilidade de me preparar. Mas se vocês vão me ouvir, eu não tenho controle sobre isso. É aquele irmão lá que tem controle. Quer ver? Agora ninguém vai me ouvir mais. E se você vai me ouvir? Deu para entender? Então, eu tenho a responsabilidade, mas o controle é lá do Caio. Se eu vou falar aqui, se você vai me ouvir. Essa é a diferença entre responsabilidade e controle. Você tem que fazer as suas coisas, mas você não tem controle sobre o que acontece necessariamente com essas coisas. Isso está nas mãos de Deus. Sim, você tem que trabalhar duro, sim,
mas o resultado do seu trabalho depende do que Deus quer. E também depende do que é bom para nós. E a gente nem sabe direito do que é bom para nós. Deus, eu quero algo bom para a minha vida. E Deus fala, você nem está sabendo o que é bom para você. E ainda que a gente saiba o que é bom em algumas situações, Deus sempre sabe o que é melhor. E ainda que a gente saiba o que é muito bom para nós, a gente não sabe o momento em que essas coisas são boas para nós. Você tem responsabilidade, mas você não tem controle. Não é a sua vida. Deus te deu responsabilidade na sua vida. Mas não é para pensar nela como se fosse sua. Como se fosse um pedacinho aqui que ninguém pode tocar. A parte de Deus. Como se Deus não tivesse nada a ver com você. Quem aqui consegue dizer, Deus, me deixa em paz. A vida é minha. Eu não quero o Senhor por perto. O Senhor é bisbilhoteiro demais. Eu não quero saber o que você pensa. Eu não quero te dar nenhuma satisfação sobre minha vida. Eu acho que dificilmente alguém diria isso, não? Pelo menos dessa forma. Mas por que a gente vive dessa maneira? Por que tantos de nós vivemos exatamente assim? Deus nos diz, você não percebe? Por que você não percebe que sou eu que estou no controle? Por que a gente não deixa Deus fazer o trabalho dele? Por que a gente não deixa ele fazer o que Deus faz? E a gente se concentra em fazer o que nós devemos fazer? Por que a gente fica ansioso por tudo? Para um pouco. Respira fundo. Vamos fazer isso juntos? Vamos respirar fundo. De novo. É bom, né? Faz você se sentir até melhor fisicamente, mais feliz. Sabe, e se a gente parasse para pensar que você não podia ter feito essa respiração sem a ajuda de Deus? Você não podia nem ter respirado sua última respiração sem a ajuda de Deus. Você não poderia nem ter piscado seus olhos. Seu coração não podia nem dar a última batida sem Deus estar no controle. Eu lembro, até as funções orgânicas mais básicas da vida. Eu lembro, eu fiz minha primeira operação que eu fiz. Depois da operação, eu estava lá, querendo fazer xixi. Pelo amor de Deus, é difícil algo mais básico do que querer fazer xixi, não? E eu não conseguia fazer xixi por causa do anestésico. E foram horas e algumas sondas depois, para eu recuperar algo, até fazer xixi, não necessariamente está sob nosso controle. Depende de Deus. Por que pensar que Deus não vai cuidar das nossas coisas? Para nós parecem enormes, mas para Deus é só um pequeno problema a situação pela qual a gente passa. Ele tem o mundo inteiro nas mãos. E se a gente entregar nossas ansiedades diante de Deus, se a gente puder orar a Ele, se a gente puder não precisar mais se preocupar, eu não preciso ficar acordado a noite toda me preocupando, porque Deus se preocupa com você enquanto você dorme. Ele provou isso quando morreu por você e por mim na cruz. Pedro e Paulo, eles nos dão 2 mandamentos bem parecidos. Façam pedidos, lancem suas ansiedades sobre Ele. A gente precisa fazer essas coisas, e a gente faz essas coisas quando a gente ora. Se a gente não faz isso, a consequência é que você vai estar, ou estará, ou vai continuar, vai começar, ou vai continuar a levar um peso para o qual você não foi feito para levar. E por isso eu queria dar 3 tarefas para você, para concluir aqui. Primeiro, volte na semana que vem, porque a gente vai falar sobre paz. E como substituir sua ansiedade pela paz. Então essa é a primeira tarefa que eu queria dar para você, tá bom? A segunda é, ore. Comece a orar. De preferência, separe alguns minutos, se você não tem esse costume no começo do seu dia, para orar. Eu acredito que você pode ficar na frente da sua ansiedade, se você começa o seu dia na frente da sua ansiedade. Se você se levanta e se você começa a falar para Deus, e começa a refletir sobre Deus, sobre as coisas que estão te deixando preocupado. A terceira coisa, eu queria encorajar você, compre uma Bíblia de verdade. Não essa Bíblia que a gente usa nesses instrumentos de tortura, que a gente chama de celular. Tem uma Bíblia de papel. Compre uma Bíblia de papel. E eu queria encorajar você a ler essas escrituras ao longo da sua semana. Você pode tirar uma foto com seu instrumento de tortura.
Ou então você pode, em outro momento, ir lá no Facebook da igreja ou no Instagram da igreja, e essa lista vai estar lá. E aí, eu queria que você... Essas são sugestões de escrituras para ajudar a gente a pensar sobre o caráter de Deus. Sabe, quando você estiver lendo essas escrituras, pense na complexidade de Deus. Pense sobre as coisas que Ele gerencia, que são enormes. Pense sobre as coisas que Ele gerencia, que são inúmeras, minúsculas, que são pequenas. E Deus cuida de todas elas, das grandes, das pequenas. Se você não é cristão, se você não sabe por onde começar, eu encorajo você a marcar um tempo para bater um papo com algum cristão, para você conversar a respeito dessas coisas, para você ter uma ideia de por onde você pode começar. Se você não quer ou não tem tempo para fazer isso, eu encorajo você a achar algum grupo de cristãos aqui que se reúne em alguma casa que seja perto de você. E vá lá e comece a se familiarizar um pouco a respeito do que Deus diz nas Escrituras. Minha oração não é só que você aprenda a gerenciar sua ansiedade, mas é que através da oração e dos seus pedidos, você se torne mais humilde e se liberte da ansiedade constante, lembrando que Deus é fiel, lembrando de que Deus é grande e lembrando de que Deus te ama muito e que Deus cuida de você. Obrigado, irmãos. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor dá um caminho para nós lidarmos com nossa ansiedade. Muito obrigado por esses princípios que Sua palavra nos dá, nos ajuda a nos tornarmos homens e mulheres humildes e conseguir, por meio de nossas orações, por meio de nossas petições ao Senhor, entregar ao Senhor os pesos que nós nunca fomos feitos para carregar. Te oramos, gratos, em nome de Cristo. Amém.